Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez e eu voltei não apenas para contar uma história. Vou contar várias histórias hoje, mas hoje quero contar a história da história. Contar a história da história. É legal, quero contar a história da história e a história de quem conta a história e a história daquele que recontou a história daquele que contou a história. Nossa, buguei agora. Enfim, quero contar hoje várias histórias e a história de hoje é da Chapeuzinho Vermelho. Não. Eu não vou simplesmente pegar e contar, Não, quero contar um pouquinho sobre por detrás da Chapeuzinho Vermelho, que é, na verdade, a minha história favorita, Chapeuzinho Vermelho, mas não a história que com certeza a maioria de vocês conhece. Minha versão favorita é a versão de Charles Perrault, de Tem a minha colinha aqui, calma aí, gente. Charles Perrault, aqui. 1628. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Primeiro vamos conhecer quem é Charles Perrault. Minha versão favorita de Chapeuzinho Vermelho é a versão de Charles Perrault, de 1600 e lá vai bolinhas lá atrás, do século 17. Então, Charles Perrault, ele foi o primeiro que começou a registrar os contos de fadas. Caso vocês não saibam, os contos de fadas não foram sempre escritos. Cria um conto de fadas, vou escrever, pá, pronto, olha só, eu criei uma história, eu gostaria que vocês ouvissem, vem cá criancinhas, eu quero que vocês ouçam essa história. Não era assim, nunca foi assim. Pra falar a verdade, caso vocês não saibam, os contos de fadas não eram para crianças. Na verdade, as histórias elas eram para adultos. E foi Charles Perrault o responsável por registrar, ser o primeiro homem a registrar os contos de fadas, que até então eram apenas histórias que ele ouvia ser contadas oralmente em casas, em rodas de conversas, em fogueiras, e principalmente também eram histórias que eram contadas, no caso de Charles Perrault. Ele começou a registrar esses contos para contar na corte do rei Luís quem? Calma aí, gente. Luís XIV. Então ele escreveu principalmente a história do Chapeuzinho Vermelho porque havia muita prostituição naquela época, as mulheres não estavam mais se importando com os homens, na questão da periculosidade, vamos assim dizer, que eles apresentavam naquela época, estavam perdendo a inocência. Então ele escreve, registra, né, na verdade, esse conto, não apenas esse conto. Ele fez um compilado com vários contos que foi intitulado como Os Contos da Mamãe Gansa. E nesses contos estão vários contos conhecidos, como da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, O Gato de Botas, O Pequeno Polegar, e mais alguns outros que agora de cabeça não estou lembrando. Mas tem alguns contos que, na verdade, estão aqui. Contos e Histórias de Outrora, que na verdade foi o livro que foi base para o TCC da minha faculdade, que eu falei sobre os contos de fadas. E é muito legal, porque os contos de fadas ele não tem um intuito que nem muitas das vezes a gente vê nos dias de hoje, que é só contar histórias para as crianças, entreter as crianças. É uma história bonitinha, onde a princesa é salva no final pelo príncipe com um beijo de amor verdadeiro que quebra toda a maldição. Gente, isso é muito chato. Não, Charles Perrault ele veio com outro intuito, ele veio com outro objetivo. Ele não queria apenas salvar a princesa, ele não queria salvar a donzela, ele não queria resgatar, não. Charles Perrault ele vem com um conto trazendo moral, trazendo um porquê. Por que eu estou escrevendo esse conto? Por que eu estou escrevendo essa história? Que na verdade era para isso que os contos eram feitos, que as histórias eram contadas para adultos, para homens e mulheres ali em volta de uma fogueira, onde eles sentavam e contavam histórias. Havia sempre aqueles caras que contavam histórias, que viajavam pelo mundo, colecionando histórias, contando, aqueles viajantes, mochileiros que iam, eles contavam histórias, assim, acumulavam histórias e iam levando. Só que eram histórias contadas oralmente, ou seja, nenhuma dessas histórias eram registradas. Não eram os autores, escritores como os dias de hoje, que tinham seus livros lá escritos, ainda que por eles mesmos, manuscritos, né? E eles levavam para vender ali, não. Eles ficavam um tempo na cidade, contavam um pouquinho das histórias e logo iam para outras cidades. E Charles Perrault conhecia bastante dessas histórias, então ele resolve então fazer vários contos, pegar esses contos aqui, juntar. Então ele faz o chamado que é os contos da Mamãe Gansa, que hoje a gente também pode ver aqui em Histórias e Contos de Outrora. E um desses contos é o conto do Chapeuzinho Vermelho, que é a minha versão favorita, que quando eu conheci na faculdade, que foi a base do meu TCC, os contos de fadas. E Charles Perrault, então, ele conta a história do Chapeuzinho Vermelho, e que é a minha versão favorita, que é a versão dele, não apenas a história do Chapeuzinho Vermelho, mas a versão do Charles Perrault.
Charles Perrault, ele não contava história apenas para entreter as pessoas, não. Ele queria algo muito mais do que isso. Ele queria ensinar as pessoas através da história que ele contava, através de todas as histórias. Ele queria dar uma moral pra história, né? Não no sentido de, mano, compra a história aí, vai, por favor, dá uma moralzinha na história, só pra, sim, ouvir a história, legal a história. Não é nesse sentido, não. Dá uma moral no sentido, ele queria dar um sentido, dar um porquê do que estava contando a história. Porque ele sabia o poder que as histórias tinham de influenciar as pessoas. E nós sabemos que as histórias sempre têm um poder de influenciar, né? E então, quando ele conta a história do Chapeuzinho Vermelho, que na verdade a versão de Charles Perrault da Chapeuzinho Vermelho, ela é muito curta. Ela começa aqui e acaba logo ali. É uma história que você lê assim, ó, no estalar de dedos. Eu quero ler rapidamente essa história aqui pra vocês, porque é a versão que eu mais amo e é o final dela que me impressiona. E diz assim a história. Era uma vez uma menininha aldeã, a mais linda que já se viu. A sua mãe era louca por ela e a sua avó mais louca ainda. A boa mulher, sua avó, lhe fizeram um chapeuzinho vermelho que lhe caía tão bem que por onde quer que ela passasse era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, tendo feito bolos, a sua mãe lhe disse: "Vá ver como a sua avó tem passado, pois me disseram que ela está doente, e lhe leve esse bolo e esse potinho de manteiga." Chapeuzinho Vermelho foi logo à casa da avó, que morava numa outra aldeia. Quando passava por um bosque, encontrou o compadre Lobo, que teve muita vontade de comê-la, mas não ousou porque havia alguns lenhadores na floresta. Perguntou-lhe aonde ia ela. A pobre criança, que não sabia que era perigoso deter-se para escutar um lobo, disse-lhe: "Vou ver minha avó e levar-lhe um bolo com um potinho de manteiga que a minha mãe lhe manda." "Ela mora muito longe?" perguntou-lhe o lobo. "Oh, sim", disse a Chapeuzinho Vermelho. "Mora depois daquele moinho que se avista lá ao longe, bem longe, na primeira casa da aldeia." "Então também vou vê-la", disse o lobo. "Vou por este caminho e você vai pelo outro, e veremos quem chega primeiro." O lobo começou a correr o mais que podia pelo caminho mais curto, e a menina foi pelo mais longo, divertindo-se em colher nozes, em correr atrás de borboletas, em fazer ramalhetas com as florzinhas que encontrava. O lobo não tardou a chegar à casa da avó e bateu à porta. Toque, toque. "Quem é?" "É a sua netinha, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo, disfarçando a voz. Ele traga um bolo e um potinho de manteiga que mamãe lhe manda." A ingênua avó, que estava de cama porque se sentia um pouco adoentada, gritou-lhe: "Puxe a tranca e a porta se abrirá." O lobo puxou a tranca e a porta se abriu. Atirou-se sobre a velhinha e a devorou num átimo, pois há mais de 3 dias ele não punha nada na boca. Em seguida, fechou a porta e foi deitar-se na cama da avó, aguardando o Chapeuzinho Vermelho, que algum tempo depois veio bater a porta. Toque, toque. "Quem é?" Chapeuzinho Vermelho, no primeiro momento, teve medo de ouvir a voz grossa do lobo, mas depois achou que era só um resfriado e respondeu: "É a sua netinha, Chapeuzinho Vermelho, que lhe traz um bolo e um potinho de manteiga que mamãe lhe manda." O lobo lhe gritou, suavizando um pouco a voz: "Puxe a tranca e a porta se abrirá." Chapeuzinho Vermelho puxou a tranca e a porta se abriu. O lobo, ao vê-la entrar, disse-lhe, escondendo-se na cama debaixo do cobertor: "Ponha o bolo e o potinho de manteiga em cima do armário e venha deitar-se comigo." Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa, deitou-se na cama e ficou muito surpresa ao ver como a sua avó era quando estava só com a roupa de baixo. E disse-lhe: "Que braços compridos tem, vovó?" "São para abraçá-la melhor, minha netinha." "Que pernas compridas tem, vovó?" "São para correr melhor, minha netinha." "Que orelhas grandes tem, vovó?" "São para escutar melhor, minha menina." "Que olhos grandes tem, vovó?" "São para vê-la melhor, minha menina." "Que dentes grandes tem, vovó?" "São para comê-la." E ao dizer tais palavras, o lobo mau se atirou sobre o Chapeuzinho Vermelho e a comeu. E aqui acaba a história da Chapeuzinho Vermelho da versão de Charles Perrault, a minha história favorita. Sim, gente, não existe final feliz aqui. "Mas Yuri, como eu vou contar isso para as crianças? As crianças vão ficar traumatizadas. Ai, meu Deus, não posso contar isso para uma criança." Ah, tá, não pode contar isso para uma criança, mas deixa a criança assistir um monte de filme de porradaria o dia inteiro, né? Assistir umas novelas horríveis, né? Os jornais que só falam de morte o dia inteiro, né? Gente,
Nós temos que lembrar que isso aqui não é uma história para crianças, isso aqui era uma história para adultos, né? Yuri, e o que essa história tem? Ah, essa história tem muita coisa. Veja só. No final, Charles Perrault, ele costumava colocar uma moralidade nas histórias dele. A Chapeuzinho Vermelho é bem interessante. Percebemos aqui que as criancinhas, principalmente as menininhas, lindas, boas, engraçadinhas, fazem mal de escutar a todos que se acercam e que de modo algum estranha alguém. Se um lobo mau então as coma, e bem, digo lobo em geral, pois há lobo que é cordial, mansinho, familiar e até civilizado. Que gentil, bom, bem educado, persegue as donzelas mais puras até a sua casa, até a alcova escura. Quem não sabe, infeliz, que esses lobos melosos dos lobos todos são os bem mais perigosos? Ou seja, Charles Perrault, ele não estava preocupado em te falar, no final tudo acaba bem. Não. Ele está preocupado em dizer assim, cara, cuidado. Que até aquelas pessoas de terno e gravata, muito bem vestidas, que falam muito bem, elas podem ser muito piores do que aquelas que vêm vestidas de chifre, garfo e rabo, sabe? Então, Charles Perrault não estava preocupado em dizer que, vamos mostrar uma história bonitinha. Não, ele queria mostrar um final real, cara. Mostrar um real onde as pessoas poderiam entender que, real, mano, eu tenho que ficar mais atento com as pessoas. Onde os pais ouvindo poderiam ensinar melhor os seus filhos. Filhos, cuidado, sabe? Nem todo mundo que se diz legal é legal. Então, ele começa a trabalhar isso. E todas as histórias dele, principalmente desse livro, você vai perceber que não é uma história legal. Cara, você lê a história aqui do Barba Azul, gente, é grotesca a história do Barba Azul. Gente, a história da Cinderela, do Charles Perrault. Enfim. Mas todas têm uma moral, todas têm um porquê. Quando a gente entende esse porquê, é muito mais fácil a gente trabalhar. Eu, particularmente, até gosto de alguns contos de hoje em dia, as mudanças que eles sofreram. Eu não sou muito adepto a esses contos, mas algumas mudanças que eles sofreram foram interessantes, foram inteligentes. Os irmãos Grimm, Jacob e William Grimm, eles vieram 100 anos depois de Charles Perrault. E eles não escreveram novos contos apenas, mas eles reescreveram novos contos. Naquela época deles, principalmente na questão cristã, na questão da moral, na questão de, vamos ensinar as pessoas coisas legais, assim. Então eles pegam esses contos e vendo como esses contos eram muito pesados, eles começam então a suavizar os contos. É onde eles começam então a trazer uma coisa mais para as crianças, os irmãos Grimm. Então eles que são os responsáveis por colocarem o lenhador na história. Jacob e William Grimm, então, eles leem Chapeuzinho Vermelho e falam, não, ela não vai acabar neste fim triste. Sabe aquela música da Xuxa? Poxa, a mamãe Pato ficou tão tristinha, mas essa história vai ter um final feliz. Então, foi mais ou menos isso que os irmãos Grimm fizeram. Mas essa história vai ter um final feliz. A mamãe Patinho foi procurar... Não. Os irmãos Grimm, então, colocaram o lenhador e o caçador na história porque viram que o lobo mau estava ali. Meu Deus, olha que lobo gordo, o que será que ele tem? Então o lenhador corta a barriga do lobo, tira o Chapeuzinho e a vovó intacta da barriga e todos vivem felizes para sempre. Não, eu esqueci. Há algumas versões, há inúmeras versões de Chapeuzinho Vermelho. Se você procurar na internet, você vai ver muitas dessas versões, onde eles colocam então um caçador ou lenhador, depende da versão que vocês lerem, para cortar a barriga do lobo, tirar a vovó e a Chapeuzinho dali de dentro e colocar uma pedra ali e jogar o lobo no rio, onde o lobo morre afogado. Então, se continuarmos pesquisando um pouquinho mais, nós vamos encontrar inúmeras versões da Chapeuzinho Vermelho. Caramba, esse foi um trovão. Tremeu até o chão até agora. Enfim, nós vamos encontrar inúmeras versões onde o lobo se arrepende, onde o lobo foge, onde o lobo é morto, onde o lobo simplesmente vomita. Inúmeras versões macabras de Chapeuzinho Vermelho e versões... minha gata brincando lá atrás. E versões onde todos vivem felizes para sempre.
não é que eu seja contra ao Felizes para Sempre, ou não acredite nisso, mas eu gosto muito dos contos antigos, das histórias antigas, principalmente das do Charles Perrault, porque ele não traz apenas o Felizes para Sempre. Muitas das histórias dele, ele fala viveram felizes por muito tempo, ou só viveram felizes, ou nem mencionam viveram felizes. Porque ele não está não tá muito preocupado com o final para sempre, está preocupado com o processo da questão, cara, o que é que você está aprendendo com essa história que eu estou contando para você, tá entendendo? Então nós temos um perigo, o se apaixonar, o se iludir, o desobedecer, o não obedecer uma pessoa que a gente precisa obedecer, ou ser curioso demais, como é uma coisa que retrata bastante na história do Barba Azul. Então nós temos muito sobre esses contos. E a partir disso, principalmente dos irmãos Grimm, a partir dele, as histórias foram muito difundidas, né? Muitas histórias começaram a ser contadas, muitas histórias começaram a ser registradas, muitas histórias começaram a se espalhar, e o conto, ele então começou a entrar por áreas muito mais complexas e amplas, muito mais do que eu te entreter, muito mais do que eu te ensinar, muito mais do que você aprender alguma coisa. Eu quero que você conheça a minha história, então toma aqui a minha história. Pá! Então as histórias começam então a ser muito mais amplas, né? Então nós temos histórias de terror, suspense, drama, romance, histórias de ficção. Eu, por exemplo, escrevo uma gama de histórias. Então, se vocês procurarem aqui nesse meu canal no YouTube, vocês vão ver que eu tenho muitas histórias de terror, que eu gosto de escrever contos de terror. São todos contos mil, todos não, minto. Você vai ter, se você procurar aqui na playlist, vocês vão encontrar, vou até deixar o card aqui em cima, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu tenho contos que são meus mesmo, que são os contos do tio Simon, e tenho contos que eu chamo de contos da terra, que são alguns contos que eu recontei, histórias que eu vi, como por exemplo o Gato Preto do Edgar Allan Poe, que eu amo demais essa história, e também o Edgar Allan Poe, que escreve muito bem. Eu tenho A Pequena Vendedora de Fósforo, que é uma história que veio muitos anos depois, que é uma história que um conto que não tem um final feliz também, mas que, assim, que traz uma certa reflexão. Tem João e o Pé de Feijão, que, se eu não me engano, também é da versão do Charles Perrault, ou daquelas épocas também. Então, assim, a gente tem muitas histórias que elas vão amplamente sendo difundidas. Então a gente acaba indo para aquela questão, eu estou escrevendo uma história para te ensinar ou uma história para te entreter? Eu quero te contar uma coisa. Os meus contos, os contos do tio Simon, os livros, principalmente os livros, eles têm o objetivo direto de te ensinar alguma coisa. Então sempre que você lê, por exemplo, o Enigma da Rosa, por exemplo, Yuri, o cara só matou. Não, ali tem uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais intensa, muito mais do porquê isso foi feito, é certo o que foi feito. Quando você lê a coleção inteira do Fantasma da Mansão, quando você lê todos os contos que compõem Minhas Férias em Plutão, então você vê que todos esses contos, eles estão muito mais do que para te entreter. Ele quer te dar uma lição, quer dar uma moral, ele quer explicar alguma coisa, coisas sutis, às vezes coisas muito mais assim, mais pesadas. Então a gente conta na forma de conto. Eu acho que a escrita revela mais de mim do que eu mesmo falando, então eu uso muito isso. Aqui no YouTube já é mais diferente, então se você vê a maioria dos meus contos, os contos de terror aqui no YouTube, é o terror pelo terror, não quero te ensinar nada, só quero que você sinta medo. Talvez você vai sentir, talvez não, mas é isso. Então os contos eles começam a ampliar, então uma coisa que eu falava muito com os meus alunos, quando eles chegavam comigo com alguma história, queriam escrever algum livro, eu fazia duas perguntas para eles. Perguntava para eles, para quem você está escrevendo e por que você está escrevendo. Porque se você consegue responder essas duas perguntas, a sua história flui melhor. Porque se você sabe para quem você está escrevendo, você vai pensar para aquele público. Se você sabe por que você está escrevendo, você vai colocar intenção naquela história. Então, os contos antigos, eles tinham isso. Eles tinham público e tinham intenção. Eles sabiam para quem eu ia contar e por que eu ia contar. Que era para isso que Charles Perrault escrevia. Os irmãos Grimm vieram anos depois, quase um século depois, com essa mesma intenção e público.
Agora não era mais um público maior, um público adulto, já era um público mais infantil, e com o passar dos anos isso também foi muito direcionado. Então nas escolas, principalmente na pré-escola, na educação infantil, nós temos contos muito mais leves, desenhos também muito mais leves, que retratam para crianças, porque são crianças muito mais leves. Não posso chegar e contar, por exemplo, essa história da Chapeuzinho Vermelho para crianças da primeira série, da pré-escola, porque na hora que o lobo come e acaba a história ali, elas vão ficar tipo assim, vai gerar medo na criança. Agora eu consigo contar essa história para uma criança da quinta série, por exemplo, explicar os motivos por trás de tudo isso. Eu consigo contar essa história para adultos e trabalhar psicologicamente tudo isso. E essa que é a melhor parte dos contos de fadas, que não é apenas para um público. Eu posso trabalhar muito mais do que isso. Eu posso abrir um leque de intenções em cima disso. Que foi isso baseado no meu TCC na faculdade. Quem sabe um dia eu também faço meu TCC aqui pra vocês vão gostar. Bom, galera, este foi o vídeo sobre a Chapeuzinho Vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de gravar sobre isso, porque histórias e contos de fadas é o que eu mais gosto pra caramba. Então, se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva, deixa um comentário, compartilha com seus amigos e assista muito, porque eu quero trazer mais histórias. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários quais histórias, quais curiosidades de outras histórias vocês gostariam que eu trouxesse pra vocês. Histórias atuais, histórias antigas, ou até mesmo escritores. É muito legal, vocês vão gostar bastante. Então é isso, galera. Valeu, fui!